Roteiro 13. O destino final. Olá, destinado viajante. Como você percebe o mundo? Teu mundo é um lugar alegre ou sombrio? Que lado do mundo você mais percebe facilmente? Venha comigo e vamos ao destino final. Muitos ficam pensativos com os fatos que acontecem no mundo, mas ainda se você já leu ou ouviu falar de apocalipse, pestes, fome, guerras, mentiras e manipulações, o que tais coisas têm em comum? Simples, elas conduzem até a morte. Pois é, a morte. Claro que para cada pessoa que você perguntar, uma resposta diferente você obterá. Mas, de tantas respostas, como descobrir qual delas se aproximam da verdadeira resposta? Qual delas realmente é a correta? Para entendermos um lado, é preciso olharmos para o outro lado. O que é a vida? O que você está fazendo da sua vida? O que estamos fazendo com nossa vida? Como a nossa vida está impactando a vida dos que estão ao nosso redor? Estamos sendo a favor da vida ou contra a vida? Talvez não tenhamos a resposta para todas essas perguntas, mas podemos ter uma ideia do que está acontecendo, não é mesmo? A vida se vive ou a vida se percebe? Como você percebe sua vida? E se você estiver em um lugar onde não fosse possível perceber nada, nenhum som, nenhum cheiro, não conseguisse ver, nem ouvir nada, não conseguisse tocar em nada, nem sentir o gosto de nada, você ainda estaria vivo? Ou você se consideraria vivendo? O que você perceberia? Note, a vida tem um sentido. A vida tem um mistério. Assim como a vida é um mistério, nós também somos um mistério na vida. Vou explicar. O que faz com que você e eu façamos as escolhas que fazemos? Essas escolhas fazem com que tenhamos a vida de um jeito ou de outro. Claro que vamos cometer erros. Alguns desses erros poderão ser corrigidos. Outros erros, no entanto, passaremos o resto de nossas vidas nos arrependendo de ter cometido. As escolhas são o cerne da questão. Escolha curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Afinal de contas, sua participação ajuda muito o canal. Lembra do oráculo no filme Matrix? Por isso que o oráculo disse ao Neo, nesse filme, que o escolhido escolhe. Você é o escolhido para viver sua vida. Afinal de contas, ninguém irá viver a sua vida por você. Quando vierem ficar dando palpites em tua vida, saiba filtrar essas opiniões, pois, no fim das contas, é você quem irá arcar com as consequências. Em outras palavras, é você quem vai pagar suas contas. Tua vida é composta pelas escolhas que você faz e ela será acompanhada das consequências dessas escolhas. Portanto, como têm sido suas escolhas? Imagine por um momento que você pergunta para um idiota o que você deveria fazer sobre um assunto qualquer. Vamos imaginar que você resolve colocar isso em prática. O que o idiota lhe disse, o que você acha que irá obter como resultado? Você teria um resultado inteligente? Um resultado de como se tivesse usado seus miolos? Ou você terá um resultado idiota? Assim sendo, viva a sua vida. Sim, falar é fácil, mas para viver é preciso seguir um caminho. E qual caminho? Dizem que o caminho aparece quando se caminha. De tantas coisas no mundo que não podemos controlar, duas coisas são possíveis de conseguirmos ter controle sobre elas. Podemos escolher sermos bons ou podemos escolher sermos maus. Ou você é a favor da vida ou você é contra a vida. Qual escolha você fará? Se você escolher ser bom ou mal ao mesmo tempo, isso é algo prudente? É lógico? É saudável? É inteligente? É sábio? Vou dar alguns exemplos. Você tomaria banho num chuveiro que sai água limpa e água suja ao mesmo tempo? Você iria comer algo que fosse doce e salgado ao mesmo tempo? Você sabe muito bem o que respondeu. Essa é a resposta. A resposta nós sabemos qual é. A resposta é não. Enquanto ficamos preocupados com o fim, geralmente nos esquecemos do durante. Como será o caminho até chegarmos ao destino final de todos? Quando estamos na barriga de nossas mães, estamos boiando num líquido amniótico. Percebeu? Não percebeu? Amniótico, amnésia. Ao nascermos, não sabemos quem somos nem de onde viemos. Ao morrermos, o que você acha que acontecerá? Os antigos egípcios tinham tanta certeza que voltariam à vida que mumificavam seus corpos para preservar. Você conhece alguma múmia que voltou à vida? Aquela múmia do filme A Múmia não vale. Aquilo foi um filme.
Hoje, o mundo mudou. Os conceitos e valores mudaram. E nossos valores? Se tua vida tem sentido para você, então, com certeza, tua morte também terá sentido. E se você vive uma vida sem sentido, você já sabe como será o final. E se o aumento no número de suicídios no mundo resulta do fato dessas pessoas terem perdido seu sentido de vida? Resulta que as pessoas percebem o mundo de acordo com a bolha cultural em que aprenderam a perceber a realidade. Essa é sua visão de mundo. Uma visão de mundo cultural. A visão de mundo de um socialista é diferente da visão de mundo de um capitalista. A visão de mundo de um juiz corrupto e tendencioso dará uma interpretação muito diferente da interpretação de outro juiz que não é corrupto nem tendencioso. A mesma coisa em relação aos políticos. Podemos perceber que políticos com uma visão de mundo em que a corrupção é o cerne da sua vida só conseguem se manter como políticos usando sua visão de mundo. Por isso corrompem, manipulam, mentem e enganam para conseguir seus objetivos. Assim, o mesmo acontece agora com as novas versões de desenhos clássicos, apenas para listar alguns: Tom e Jerry, Pica-Pau, Pernalonga e sua turma, Tarzan, os desenhos da Hanna-Barbera e por aí vai. A visão de mundo daquela época criou aquelas obras que nos encantaram e encantam até hoje. Falamos sobre isso em outro vídeo no canal, o Roteiro 11. Já a visão de mundo dos tempos de agora, lamentável. Não lembro o que fizeram? A nova versão de Tillaman salvando Eternia, os Thundercats, a tristeza que se tornou o Doctor Who, a nova versão de Scooby-Doo, só para acertar alguns. Imagine o que estão preparando. Assim, no mundo de hoje, o que está acontecendo é como um choque de visão de mundos diferentes. A visão de mundo é algo que as pessoas não estão acostumadas a perceber isso, e uma visão de mundo não é a visão da totalidade. Quanto mais o tempo flui, mais e mais pessoas acabam se perdendo nessas novas visões de mundo. Aprender a perceber o seu próprio mundo e o mundo ao redor é o primeiro passo. Esse é o início da jornada. Sim, você não entendeu errado. As mudanças que acontecem no mundo são o resultado do surgimento de outra visão de mundo que está diametralmente em choque com a visão de mundo anterior. E as pessoas que estão se perdendo, que lutam tanto por defender uma visão de mundo, poucas ou raras vezes percebem que o que estão defendendo, lutando por isso, ou impor uma visão de mundo que não é dela, mas sim foi ensinada para ela. E como ela não se dá o trabalho de aprender outras visões de mundo, sua percepção de realidade se torna limitada. Ela também não se dá o trabalho de investigar como é a realidade do mundo. As pessoas devem aprender algo que é fundamental para estes dias tão singulares. O mal é uma ideia, e o mal só vai se espalhar se eles tiverem outras mentes para infectar. Uma mente infectada se torna um agente da maldade no mundo. Fique saudável. Aprenda com Imune Sato. A luz sempre dissipa as trevas e a escuridão. Portanto, boa jornada em de transmissão.